Olá! Boa noite, boa noite! Sejam todos e todas muito bem-vindas à nossa live de hoje. Uma live onde eu tenho uma convidada mais do que especial, que é a doutora Vânia Matoso, que nós vamos falar sobre a relação do diabetes com o intestino, a saúde intestinal e saúde da mulher. Então é uma live que você não pode perder, ela está recheada de dicas, de orientações nutricionais para você continuar na sua jornada, na sua busca rumo à sua melhor versão, comendo com prazer, comendo comida gostosa, sempre pela alimentação e pela nutrição. É agora que eu vou chamar a minha querida convidada de hoje, Vânia Matoso. Seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo e você? Deixa eu aceitar você aqui no Insta. Gente, a Vânia, deixa eu contar um pouquinho, né? Apresentar brevemente essa mulher maravilhosa. Ela foi a minha professora na pós-graduação de Nutrição Clínica Funcional na VP. E depois eu segui mais alguns passinhos dela. Fiz o curso Clínica do Intestino, que eu posso dizer que fez toda a diferença na minha prática clínica como nutricionista. Afinal de contas, a gente sabe que praticamente todas as doenças começam no intestino, né? E também, na época que eu morava no Rio, quis acompanhar alguns atendimentos dela. Claro, né, gente? Quando a gente realmente se identifica com uma profissional e quer ficar pertinho, a gente quer sugar ao máximo. Então, Vânia, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai falar do meu assunto favorito, né? Que é intestino. Então, a gente tem bastante coisa para falar, porque eu acho que até tem bastante ruído de comunicação na internet, né? Cada um fala alguma coisa e o paciente fica, né? Meu Deus, perdido. O que eu faço agora, né? Ele fica perdido. Gente, é o seguinte, olha o currículo dessa mulher, nutricionista pela Unirio, doutora e mestre em Ciências Aplicadas em Produtos para a Saúde pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional, Nutrição Esportiva Funcional, Fitoterapia Funcional e professora de pós-graduações em gastroenterologia funcional e nutrição funcional. É fraco ou não, pessoal? Nada, né? Vocês sabem que semana de aquecimento para a Jornada da Mulher Saudável, eu preparo esses encontros maravilhosos para que vocês continuem. Eu falo muito, Vânia, para as pessoas que me acompanham, que o conhecimento é a nossa maior defesa, né? Porque, como você bem disse agora no começo, é tanta informação perdida na internet que a gente fica sem saber por onde começar, não é? Então, a gente tem que, de fato, ir na fonte, gente, onde realmente pessoas que têm informações de qualidade, estudaram para isso, que se formaram para isso, que vão saber te passar as informações idôneas e de qualidade, né? Gente, seguinte, a Vânia, ela tem clínica, né, no Rio, você atende também, né, você não é só professora, você também atende, então, quer falar um pouquinho do seu trabalho? Então, eu estava falando que eu tenho esse viés de professora, né, mas eu também atendo já há bastante tempo, tenho 11 anos de atendimento, e hoje em dia eu sou bem voltada para a saúde gastrointestinal e saúde da mulher, né? Então, endometriose, ovário policístico, mulheres que querem engravidar, tentantes, gestantes, né? Como você está nesse momento. Então, hoje em dia, a minha clínica é bem voltada para esses dois grupos de pessoas, e que bom que hoje a gente vai falar sobre saúde gastrointestinal, porque tem muito mesmo a ser dito, né? E só para a gente deixar claro, é mais simples do que parece, porque, na verdade, cada hora aparece uma coisa muito diferente na internet, e, na verdade, o que entrega resultado na nutrição é o básico feito de forma constante e contínua, né? Então, a gente querer, às vezes, uma super novidade, eu vou inventar a roda, não é isso que vai fazer diferença na sua vida. Então, o que faz diferença quando a gente pensa em nutrição é fazer a coisa certa
por um longo período de tempo. E essa coisa certa, ela tende a ser simples. Então, desconfiem de coisas que complicam demais, que trazem muitas questões para o seu dia a dia, que deixa tudo mais complicado e difícil, porque a nutrição não tem esse propósito, né? Que existe aí, como eu falei, um ruído de comunicação quanto à nutrição, né? O que funciona de fato, o que é moda, né? Então, a gente vai precisar separar o joio do trigo. Maravilhosa essa sua fala. É o que eu sempre falo também para as minhas seguidoras, alunas, né? Que, gente, a base de todo e qualquer tratamento, seja de prevenção ou até mesmo tratamento de cura, está na alimentação, é no que você faz todos os dias, 3 vezes ao dia, pelo menos. Então, as pessoas ficam muito ficcionadas em só suplementação, estratégias mirabolantes, e não, é o que você coloca para dentro do teu organismo todos os dias. E eu vou falar bastante sobre isso na Jornada da Mulher Saudável. Mas eu queria te dizer também que saúde da mulher, né, o que você já explicou, que é a síndrome do ovário policístico ou a fertilidade, maravilhoso, adorei que você citou esse ponto, porque eu também, agora que eu tô grávida, eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres que têm uma certa dificuldade de engravidar ou conhecem alguém, e, na verdade, gente, existe uma preparação do organismo para isso, né? A gente não vai focar nesse assunto hoje, que não é o foco, mas existe toda uma preparação. Eu me preparei 6 meses antes de engravidar, no mínimo, e a gente, durante a gravidez daí em diante, continua na preparação. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre diabetes ou a resistência à insulina, que seria, entre aspas, o pré-diabetes, e essa relação com o nosso intestino, a nossa saúde intestinal e a saúde da mulher. Eu queria, Vânia, que você começasse a explicar um pouquinho aqui para o pessoal como é que começa, então, essas alterações no metabolismo da glicose, quais são as suas consequências para a saúde como um todo, para a saúde da mulher e para a saúde como um todo? Só para a gente entender, né, qual a diferença de diabetes e de resistência à insulina. O diabetes é quando a gente tem muito açúcar no sangue, tá? A resistência à insulina é quando, apesar de eu ter muita insulina, aquele hormônio relacionado ao diabetes, eu não consigo fazer uma metabolização adequada dessa glicose que está disponível lá no meu sangue. Então, pensa que a insulina tem um mecanismo como se fosse uma chave fechadura. Então, eu tenho que ter a chave certa para abrir a porta. Então, quando eu penso na insulina e na célula, é um mecanismo de chave fechadura. Então, precisa ser uma ligação bem específica. Quando eu tenho um quadro de resistência à insulina, é como se eu tivesse com a chave errada. Eu tento abrir a portinha para botar a glicose dentro da célula, mas eu não consigo abrir a porta. E aí, nesse momento, a gente começa a desenvolver um pré-diabetes, porque eu começo a ficar com níveis aumentados de açúcar no sangue. Mas não ainda no ponto de corte lá do diabetes de fato, tá? A primeira coisa que a gente vai pensar quando a gente está falando, né, de resistência à insulina, alteração do metabolismo glicoinsulinêmico, é a dieta, né? Então, o principal agente causador são os nossos hábitos alimentares, né? Então, assim, você pode até me dizer assim, mas não, na minha família tem 3 pessoas que têm diabetes, mas genética não é destino. Acima da genética, a gente tem a epigenética. O que é a epigenética? É o ambiente que eu estou inserido, ou seja, são as minhas escolhas diárias. Nas minhas escolhas diárias entra o que eu escolho consumir todos os dias, porque a gente precisa ver o alimento como uma escolha e não como uma oportunidade, né? Graças a Deus que a gente tem acesso à alimentação, então a gente precisa escolher qual é o melhor combustível para o meu corpo, porque a gente gasta R$1.500, R$1.000 em gasolina para dar um melhor combustível para o meu carro. Mas eu não me importo com o que eu como. Então, existe aqui uma negligência, por vezes, da nossa parte. Né? Uma inversão de valores, né? De valores, né? É o que eu falo para meus pacientes. Primeiro as primeiras coisas, então você vem na frente, né? Então, adoro. Quando a gente pensa na insulina, na resistência à insulina, no diabetes, a gente está falando de um consumo muito abundante de um grupo de macronutrientes chamado carboidrato. Qual carboidrato que eu tô falando aqui que é ruim? Eu tô falando de farinha, bolinho, biscoitinho, bolachinha, docinho, chocolate, tortinha, empada. Eu tô falando de açúcar e farináceos.
Então, são esses alimentos que a gente tem que ter cuidado no nosso dia. Quando a gente relacionado ao diabetes, em nenhum momento a gente está falando de banana, aipim, batata doce, batata baroa, arroz integral, né? A gente está falando do industrializado, do preparado, do cheio de açúcar, né? Então, para simplificar o raciocínio, antes de comer um carboidrato, você se pergunta, foi Deus que fez isso ou foi o homem? Se foi Deus que fez, tem na natureza, legume, verdura, fruta, Deus fez, então ótimo, eu posso comer. Agora, se passou por um processo de industrialização, veio dentro de uma caixinha, ou se é um alimento super rebuscado, cheio de creme, cheio de açúcar, cheio de massa, aí a gente já tem que pensar 2 vezes e escolher quando comer. Porque não é que não possa comer, eu tenho que escolher quando eu vou comer aquilo, né? E quanto? E quanto? Quando e quanto, verdade. E o que a gente mais vê hoje, né, são as pessoas tendo um consumo muito grande de farináceo e açúcar. Isso acaba levando ao ganho de peso e, consequentemente, o ganho de peso, né, a obesidade, o sobrepeso é encarado pela ciência como doença crônica. E a doença crônica, a obesidade, o sobrepeso, eles estão relacionados a diversas doenças metabólicas, dentre elas o diabetes e também a resistência à insulina. Né? Então, 2 coisas importantes que eu falei aqui. Escolher o tipo de carboidrato que eu consumo. E a segunda coisa, gerenciamento do peso. Né? Então, aqui a gente não está defendendo um padrão inalcançável de corpo. Aqui a gente sugere que você tenha cuidado com você e que você seja a sua melhor versão dentro do que você pode ser. Então, é ser o seu melhor dentro do que você pode ser. Ninguém está falando do corpo X ou Y. Eu estou falando para você ser o seu melhor. E buscar a saúde em primeiro lugar, né? Exatamente. Que aí o peso ideal, eu acredito que venha como consequência. Se a gente tem o foco apenas a estética, o emagrecimento, infelizmente, você pode até emagrecer, mas de que forma? A que custo? Né? Bagunçando todo o metabolismo, como é que é? E aí essas alterações do metabolismo da glicose, por exemplo, ter uma glicemia alta, que é o vulgo açúcar no sangue, sempre, a longo prazo, o que isso pode causar de alterações e de consequências, né? Além da diabetes ou da resistência à insulina, que você já falou brilhantemente. Então, aí a gente já começa a entender um pouco da relação disso com a nossa saúde intestinal, né? Podemos pensar nesse ponto também, né? Quando a gente pensa o açúcar em grande quantidade no nosso sangue, a gente tem que ter em mente que o açúcar, quando em excesso, ele é extremamente tóxico para nossos órgãos e tecidos. Então, o nosso corpo gosta de açúcar na quantidade ajustada, no excesso não. No excesso, ele fica chateado com a gente. Então, a gente tem alguns tecidos que conseguem captar esse excesso de açúcar e eu posso lesioná-los, danificá-los, como é o caso da retina, como é o caso de sistema vascular, né? E aí esse paciente pode acabar ficando cego, ele pode acabar sendo um nefropata, um paciente com doença renal crônica que precisa fazer diálise, né? Então, a gente está falando de complicações bem severas para aquelas pessoas que acabam não se preocupando com os níveis de glicose, né, no longo prazo. E mais do que isso, hoje em dia a gente fala de doenças neurodegenerativas. A população está envelhecendo, mas a que custo? Né? O excesso de glicose para o cérebro é tóxico. Então, a gente fala de neurotoxicidade, neuroinflamação. E aí eu consigo abrir uma possibilidade grande da gente desenvolver Alzheimer. Então, se a gente quer envelhecer saudável, eu escolho hoje na minha juventude também ser uma idosa saudável, né? A escolha da saúde, ela é diária, ela é constante, ela é corriqueira, é o tempo todo, né? Então, quando a gente fala de saúde, é o longo prazo. A gente aqui não propõe que você seja saudável por 3 meses, e sim por 50 anos. Então, nesse sistema dos próximos 50 anos, a gente precisa ensinar as pessoas a comer e a perder o medo da comida boa, né? Porque as pessoas têm medo de banana, mas não têm medo de danoninho. Então, a gente começa a ficar ali numa sinuca de bico também, né? Eu adoro aquela sua frase. Gente, bacon não é rúcula. Não é. Exatamente. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com os excessos. Mas pensando no intestino, né? O intestino, ele é muito importante para a regulação glicoinsulinêmica, da glicose e da insulina. Então, ele vai secretar ali vários hormônios que são muito importantes para ajudar a gente nesse metabolismo
E, além disso, né, ajudando a segurar esse excesso de glicose, de insulina, eu controlo a inflamação. A inflamação é uma questão, porque quando a gente pensa em inflamação, a gente pensa logo numa pessoa pegando fogo, não é exatamente assim que acontece. A gente está falando de uma inflamação crônica de baixo grau. Então, ela fica ali quietinha, sorrateira, ela não te avisa que você está inflamado, né? Ela fica ali só te corroendo aos poucos por dentro. E no longo prazo, você começa a perceber as alterações. Aí a tireoide fica doente, aí o ovário já tá meio esquisito, eu não consigo engravidar. E aí eu fico cada vez com mais gordura visceral, né? Por conta do aumento de insulina, meu colesterol. Gordura no fígado. Gordura no fígado. Nossa, super comum, gordura no fígado. Então, esse paciente, ele acaba abrindo quadros de descompensação metabólica, né? Ele fica hipertenso. Então, aquilo ele vai trazendo muita complicação no longo prazo. A insulina é um ponto-chave quando a gente pensa em saúde e na longevidade. É ter a insulina ajustada baixinha para que a gente possa viver com saúde no longo prazo. Ótimo. E aí, o sentido oposto, ao contrário, também a gente pode interpretar e relacionar. Então, se o intestino não está legal, se é um intestino disbiótico, traduzindo aqui para quem não sabe o que é disbiótico, o intestino que está com desbiose, que é o desequilíbrio dessa microbiota intestinal, ou seja, dos seres vivos que habitam o nosso intestino. O intestino inflamado, o intestino que está ali, coitado, pedindo ajuda, pelo amor de Deus. Isso também pode influenciar na resistência à insulina, ou no diabetes, e até mesmo, né, na sensação de fome e saciedade? Com certeza, né? O intestino, ele participa ativamente, como eu falei, desse controle glicoinsulinêmico, porque ele secreta algumas substâncias que contrabalançam a insulina. Então, se a insulina está muito alta, o intestino ele vai secretar algumas substâncias que vão fazer essa insulina descer, como é o caso do GLP-1, né? Então, ele fica ali ajudando a gente a balancear esse excesso de insulina. Ele consegue perceber isso e ajuda a gente nesse mecanismo, né? Quem faz isso, né, são essas bactérias boas que tem no meu ambiente intestinal, que através dos seus metabólitos vão aumentar a produção dessas substâncias que nos ajudam, que nos interessam. Então, eu preciso desse sistema, desse ambiente intestinal, desse ecossistema bem saudável, para que com isso eu consiga fazer esse equilíbrio da melhor forma possível. E é um eixo bidirecional, né? Então, se eu penso que é um paciente que é diabético, eu já sei que esse mecanismo não está bem regulado, né? Eu já sei que os bichinhos que moram ali estão confusos, né? Então, eu acabo, no longo prazo, tendo outras questões. E, como você falou, o intestino participa ativamente da saciedade, da sensação de saciedade, né? Então, tudo que chega no meu intestino é comunicado para o centro da fome, que está aqui na minha cabeça. Então, o intestino, olha, olha lá, a Vânia comeu. Aí ele vai e conta para o cérebro, aí o cérebro fala, então vou parar de comer. Ela já comeu, não preciso dar mais estímulo de fome para ela. Eu já entendi que chegou comida lá. O grande bizu é que eu preciso de pelo menos 20 minutos para sinalização. Então, as pessoas que comem muito rápido, elas perdem essa capacidade de sinalizar do intestino para o cérebro de que, ó, já comeu, não come mais não, já é o suficiente, chega, né? Então, a mastigação se faz tão importante, como sempre, muito. Nós nutris ficamos martelando, parece tão simples, é que nem você disse no começo da aula, né? São coisas simples, mas que as pessoas não têm acesso a essa informação, porque é isso, às vezes, muitas vezes, não conseguem ir numa nutricionista todos os meses, não conseguem ter todas essas orientações ao seu alcance. Então, assim, aquelas pessoas que têm aquela fome à noite, aquela fome desesperada, que ataca a geladeira, nem precisa ser à noite, tá, gente? Aquela fome que não passa. A gente pode considerar que existe aí uma questão, então, intestinal e até mesmo relacionada ao diabetes. Geralmente esse paciente, o que faz ele ter essa fome ininterrupta é o consumo grande de carboidrato de alta carga glicêmica, né? Então, ele passa o dia comendo farináceo, ele come pouca proteína e pouca gordura boa. Eu não consigo fazer a sinalização adequada desses hormônios de saciedade no intestino. Eu não comunico para o cérebro que eu já comi e eu fico no loop infinito de querer me alimentar, né? Porque eu não consigo sinalizar
sinalizar adequadamente o intestino para a cabeça de que, ó, já comeu, chega, né? Então, quanto mais farináceo eu como, quanto mais açúcar eu como, quanto mais refrigerante eu bebo, quanto mais guaraná natural, suco de caixinha, pior é essa comunicação. E se essa comunicação é ruim, eu vou comer loucamente. É o que eu falo para minha paciente, igual a capivara raivosa, né? Você come essa casa inteira, você come o reboco da parede, porque você não está ajustada nesse movimento de sinalização hormonal. Maravilhoso. Acho que agora a gente pode começar a responder algumas perguntas, né, do pessoal aqui. Começaremos a dar as dicas e orientações nutricionais, o conteúdo mesmo que vocês... Quer dizer, conteúdo a gente deu já bastante, né? A Vânia já está aqui entregando muita coisa para vocês. Eu espero que vocês estejam aproveitando. Mas aí eu acho que é interessante, eu achei muito legal essa pergunta. Como podemos tratar o intestino? É bem complexo. Aliás, gente, nutris, eu estou vendo que tem muitas nutris aqui assistindo. Eu fiz o curso direcionado para profissionais da saúde, que é o curso da Vânia com a Silvia, a parceira dela, que se chama Clínica do Intestino. Um curso maravilhoso, que fez toda a diferença na minha prática clínica. Então, recomendo fortemente. É complexo, não vai dar para responder numa frase, mas basicamente acho que dá para responder alguma coisa, né? Quando a gente pensa em tratar o intestino, né, de fato, a gente tem aquela ideia antiga de que a gente é o que a gente come. Hoje em dia é mais do que isso. O intestino é o que nós somos, né? Então, tudo que a gente faz ao longo do dia vai impactar na saúde dele. Mas se eu tiver que escolher uma única coisa para tratar o intestino, a gente vai falar da dieta. Porque é a dieta que vai ajudar na composição da saúde bacteriana intestinal. E a gente tem trilhões de bactérias nesse intestino que passam o dia todo interagindo com a gente. Então, eu preciso que esses bichinhos intestinais sejam saudáveis, né? E aqui, novamente, não tem por que inventar roda. O que as bactérias gostam de comer? Planta colorida. Então, o que ela gosta? De legume, verdura, fruta e cascas. Cereais integrais, castanhas, nozes e amêndoas, né? Então, quanto mais colorido o seu prato, quanto mais legume e verdura você consumir ao longo do dia, mais saudável vai ser esse ambiente intestinal. A gente tem algumas pesquisas que mostram que só 30% da população tem hábito de comer legumes e saladas, né? E a gente precisa aumentar isso, porque se a gente estiver pensando em saúde intestinal, o ponto principal é a dieta. Não adianta tomar suplemento se você não come bem. O ponto principal é olhar para o seu prato. Então, legume, verdura, fruta, 5 porções ao dia. 2 de legume, 2 de fruta, 1 ou 2 de hortaliças, né? E pronto. É o suficiente, claro, né? Associado a outras coisas, mas é o suficiente para a gente começar a melhorar esse ambiente intestinal. E aí você já aproveitou e já respondeu a outra pergunta da Roberta, que foi: quais os alimentos saudáveis para o intestino? Bom, gente, a Vânia já deu aí uma lista de vários alimentos, né? Então, como eu sempre digo, ai, que delícia fazer uma live com uma Nutri, Vânia! Que delícia, uma Nutri funcional ainda. É isso, gente, a dieta é sempre alimentação. Outro dia, deixa eu fazer um comentário aqui. Num post meu, uma pessoa comentou que eu estava falando sobre saúde intestinal, a importância, papapá. E aí a pessoa, num dos comentários, colocou assim: ah, mas eu achei que não tivesse nada a ver, eu tenho fibromialgia, isso tem a ver também? Aí eu falei, claro que tem a ver, tanto a fibromialgia quanto, acho que era uma outra doença que eu estava falando. E aí a pessoa me respondeu de uma forma tão grosseira, gente, que eu fiquei até assustada. Vai estudar! Ela falou assim, vai estudar! Aí eu falei, nossa, querida, mas eu sou nutricionista, pós-graduada, né? Aí eu falei, dá uma pesquisadinha básica aí no Google, né, em relação ao intestino, fibromialgia, porque isso, gente, a gente absorve o que a gente come no intestino. Então, como que a gente não faz essa ligação de que o que a gente está colocando para dentro na nossa dieta diária tem a ver com a nossa saúde integral? Por isso que a gente fala, né? Todas as doenças começam no intestino. Então, assim, você concorda comigo que a fibromialgia tem uma relação com o intestino? Direta, né? Então, assim, a gente precisa entender que o tudo é uma coisa só. A fibromialgia está no corpo de uma pessoa e esse corpo de uma pessoa tem um intestino que se comunica o tempo todo com todo mundo.
Eu sempre falo que o intestino é um fofoqueiro, ele não guarda nada para ele. Né? Então, se ele se sentir desconfortável por qualquer motivo, ele vai acionar outros eixos. Intestino cérebro, intestino músculo, intestino pele. Então, tudo que vocês imaginarem, tudo mesmo tem influência do intestino. Eu posso falar de Alzheimer, de acne, de dermatite, de fibromialgia, de infertilidade, de doenças metabólicas, tudo. E aqui a gente está falando de nível de evidência científica muito alto. Então, assim, não tem como contestar, é uma realidade científica. A fibromialgia e todas as outras doenças que vocês imaginam têm link para o intestino. Claro. E aí, tinha um outro post também, só comentando, depois a gente continua com as perguntas, que eu estava falando também do intestino e a relação com a imunidade. Aí uma pessoa comentou, mas eu acho que a gente tem que começar primeiro pelo fígado. Imunidade. Porque a gente tem que... Não, sei lá, né? Mas eu falei assim, não, peraí. O que você absorve, tudo que você absorve é pelo intestino. E aí esses nutrientes vão para o fígado. Se você for fazer, por exemplo, uma detoxificação hepática, se você for potencializar o teu fígado, você tem que começar pelo intestino. Então, olha como, né, é o básico que as pessoas não têm a menor noção. Então, isso que a gente está compartilhando aqui nessa live, eu acho que é riquíssimo para quem está assistindo, né? Bom, deixa eu ver outra perguntinha aqui. É bom para a saúde fazer uma desparasitação? Gorete Alves. Se você tiver parasitado, sim. Mas essa desparasitação, que andam falando de protocolo Clark, toma chá de nogueira, cravinha, absinto, a gente não tem validação científica de nada disso, né? Então, aqui, o protocolo Clark é da medicina germânica, né? Então, uma medicina muito antiga, que eles já falam de desparasitação há muito tempo, mas a gente não tem evidência científica para esse tipo de desparasitação que eles propõem, né? Com esse protocolo de tinturas e vitaminas. O protocolo que a gente tem comprovação científica é através de fármacos, né? Então, albendazol, secnidazol, metronidazol, que são esses que vão ter efeito em cima de giardias e de outras parasitoses, né? Que eventualmente poderiam parasitar o ser humano. Então, a desparasitação é feita com medicamento e a prescrição é médica. Maravilhoso. A Denise pergunta, como ler a insulina? 90, como é que está? Deve ser glicose, né? 90 de insulina, a gente estaria bem preocupada, né? Eu estava até falando no meu canal do Telegram esses dias, Vânia, que o exame mais fidedigno para a gente analisar se a pessoa está com uma resistência à insulina ou até mesmo a glicemia descontrolada seria mais a hemoglobina glicada, né? Porque a glicose, ela avalia uma coisa mais recente, né? Então, não dá para a gente ter essa ideia muito ampla, mas os níveis, né, básicos, assim, os valores, 90 ainda está dentro, né? Mas está quase chegando de ali. Glicose está dentro, né? De insulina, e eu já estou pensando no insulinol. Possivelmente ela está falando de glicose. Então, o ponto de corte tradicional é até 99, mas a gente sabe que existem valores otimizados, então pelo menos abaixo de 92, tá? Então, assim, só tem que ter cuidado com o tempo que você ficou em jejum, que tem gente que fica 16 horas em jejum para fazer exame, eu posso ter um aumento de glicose ali que não mostra a realidade, ou seja, não é fidedigno, então são 8 a 10 horas de jejum, tá? E se vier alta, repete dessa forma, com 8 a 10 horas de jejum, só para a gente ter certeza. De preferência, valores abaixo de 92, abaixo de 90, né? Seria assim, por exemplo, a minha 78, maravilhosa, né? Modéstia à parte, mas a ideia aqui é que se ela puder ficar mais baixa, ótimo, né? Mas o que a gente geralmente vê no consultório são glicemias mais aumentadas. Então, vamos tentar pelo menos manter abaixo de 90, 92. Maravilhoso. A Mila Julião está perguntando, existe intestino preguiçoso? Ouço muito isso. O intestino preguiçoso é o intestino constipado, né? Então, por que ele tem preguiça? Porque ele não consegue fazer o movimento que a gente chama de peristalse, de contração e mistura. O intestino é um músculo.
Então, a comida entra lá, ele fica fazendo assim para levar esse bolo alimentar até o finalzinho e a gente conseguir jogar fora. Mas tem alguns intestinos que eles têm um pouco de preguiça de fazer essa movimentação, esse movimento contrátil, né? E por isso o paciente não consegue fazer cocô todo dia, por exemplo, né? Então, nesse sentido, eu poderia dizer que existe o intestino preguiçoso, mas, se eu puder dar uma dica, a maior parte das pessoas não tem intestino preguiçoso. A maior parte das pessoas come mal e não bebe água. Então, eu diria que dos pacientes que chegam no meu consultório com essa queixa, 70% deles come mal e não bebe água. Quando a gente ajusta a dieta, resolvido. Maravilhoso. Aqui no Insta, deixa eu ler, ó. Cláudia Ramos, espondilite também está ligado com desbiose? O que você acha, Vânia? Sim, com certeza, né? Quando a gente fala de doenças autoimunes, um dos principais gatilhos é o intestino, né? É como se ele abrisse a porta. Não posso dizer que ele é o culpado de forma isolada, mas ele participa do desenrolar da doença. À medida que aquele ambiente intestinal vai mudando, né, os tipos de bichinho que tem lá, eu mudo a sinalização imunológica, eu mudo a inflamação, o perfil inflamatório do paciente, e eu acabo ou engatilhando ou piorando o quadro da doença autoimune. Então, para a remissão de doenças autoimunes, eu tenho que pensar no intestino, sim. Maravilhoso. Olha, eu estou vendo várias perguntas aqui no meu YouTube. Por exemplo, ó, a Neiva. Olá, Karina, eu sou diabética, tenho esteatose, como eu devo tratar? A Regina, eu estou lendo várias, porque, na verdade, vai ser basicamente a mesma resposta, né? Estou preocupada com o meu netinho de 4 anos, que se alimenta pouco, tem imunidade baixa. Posso dar probiótico para ele e a dose? Percebo que a microbiota dele está ruim. Obrigada pela live. Tem várias pessoas falando, eu tô com diverticulite, o que eu posso fazer? Enfim, gente, todas as doenças possíveis e imagináveis, né? E o que a gente está tentando dizer aqui, que a Vânia já disse brilhantemente na live de hoje, é isso, a base é a alimentação, é a dieta. Então, vamos repetir um pouquinho o que você já disse, focando um pouco mais em dicas sobre alimentação, porque essas dicas, essa orientação que nós vamos passar aqui agora para vocês, tanto eu quanto a Vânia, a gente vai se complementando, vai servir para absolutamente todas as doenças. Por isso que a gente fala, tudo bem, estamos focando hoje em diabetes, resistência à insulina, metabolismo da glicose, e saúde da mulher, mas vocês concordam que isso engloba tudo, né? A saúde da mulher é muito amplo, a gente pode aí pensar em várias áreas, e agora já estão surgindo várias outras doenças, como a esteatose hepática, a gordura no fígado, o intestino preso, ou a diverticulite, enfim. Gente, a base é a alimentação. E aí a gente pode pensar o quê? Principalmente numa dieta diversificada, numa alimentação diversificada. Então, a gente pode citar como exemplo a dieta mediterrânea, não é? O principal padrão para a saúde intestinal é a dieta mediterrânea, que é gostosa e é fácil de fazer, e os pacientes adoram, né? Porque é fácil da gente colocar no nosso dia a dia. Então, na dieta mediterrânea, a gente tem um consumo muito abundante de legume, verdura, fruta, gorduras boas, azeite, castanha, nozes, amêndoas, abacate. E a gente dá preferência a carnes brancas frente a carnes vermelhas, né? Então, a gente usa mais peixe, frango, usa o ovo e usa menos carne suína, carne vermelha, né? E fazemos sempre o rodízio, né? Que você não possa comer, é só comer de forma rodiziada. E no topo da pirâmide da dieta mediterrânea que entra açúcar, farináceo, besteirinhas, né? Então, aquilo que a gente falou, não é que não possa comer, mas escolhe um dia para você comer e come naquele dia, pouco, com a sua família, numa festa, mas não precisa fazer disso um hábito, não precisa comer todo dia, né? E, rapidinho, só queria falar uma coisa, quando a gente pensa em dica para a saúde, a gente tem que beber água, gente. Vocês esquecem do básico, que é beber água. Minha água está aqui, ela passa o dia aqui do meu lado, agarrada comigo. Então, façam as contas aí na casa de vocês, são 35 ml por quilo de peso. Então, o que a gente vê são pessoas que querem beber 1 litro. Não dá, é muito pouco. Aí o intestino fica triste. E a gente só tem uma oportunidade. A gente vai consumir água via oral, né? Ou o
intestino vai reabsorver essa água e vai redistribuir para o seu corpo, porque sem líquido, sem água, ele não vai poder ficar. Ou a gente bebe água via oral ou vai tomar água de cocô. Então, a gente vai escolher beber água via oral, tá? Maravilhosa. Olha, a Rosana está perguntando, eu tenho uma noção do que o excesso de açúcar pode provocar, mas não tenho noção do que o excesso de insulina causa no organismo. Poderiam falar sobre isso? O excesso de insulina causa inflamação. Né? Então é como se o seu corpo começasse a virar uma fogueirinha. Aí eu fico ali pegando fogo aos poucos. Qual é o problema de eu pegar fogo aos poucos? Outros órgãos, outros sistemas e tecidos começam a achar ruim esse ambiente inflamado. E aí o meu colesterol fica ruim. Aí o meu triglicerídeo fica ruim. Aí a minha barriga fica muito grande, porque eu tô cheia de gordura visceral. Aí o meu fígado fica gorduroso, ele fica gordinho. Aí eu começo a sentir perda de memória, né? Uma fog mind, uma mente muito nebulosa. Aí eu fico muito cansada. Aí o meu cabelo cai, né? Aí eu tenho questões na pele. Aí a minha acne piora. Então, tudo isso está relacionado ao excesso de insulina. A insulina deixa a porta aberta para o diabetes entrar. Então, se você não quer se tornar diabético, você não pode deixar a insulina alta, porque no longo prazo isso aconteceria. Maravilhoso. E a gente não pode esquecer, gente, que insulina alta nada mais é do que uma consequência de uma dieta desequilibrada, rica em carboidratos simples, como açúcar, os farináceos, que a Vânia está falando, basicamente os refinados, né? Podemos incluir também bebida alcoólica nesse grupo, mas basicamente essas guloseimas. Então, quando a gente tem uma alimentação, uma dieta desequilibrada, onde faltam as fibras, onde falta água, onde falta proteína, onde falta gorduras boas, e tem o excesso de carboidrato, principalmente os carboidratos simples, a gente tem a consequência como essa insulina alta, que consequentemente vai dar essa inflamação que a Vânia acabou de explicar. Bom, a Neiva, como frutas, legumes e verduras, faço kefir e tomo kombucha todos os dias. E eu aproveito, Vânia, para enganchar a pergunta da Regina, da Regina, que falou do netinho de 4 anos sobre probióticos. Eu vou falar assim, o que eu acho, e aí você, por favor, completa. Não adianta nada, né, a pessoa suplementar o probiótico numa dieta que está monótona, numa dieta que está pobre, que não tem variedade. Como você mesmo disse, Regina, o seu neto não se alimenta, então a questão está aí. Ele tem essa questão alimentar, então é importante, não é só dar o probiótico, só suplementar o probiótico, a gente tem que entrar com estratégias nutricionais. Isso. E aí, probiótico, kombucha, kefir, tem muita dúvida também, né, Vânia? Acho que era bom a gente dar uma orientada nesse sentido. Exatamente, o probiótico ele é a cereja do bolo, né? Eu gosto de falar que o probiótico é perfume, só que a gente só passa perfume se tomar banho. E o banho é a comida, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em ajustar a alimentação, né? Porque imagina, eu tenho um terreno todo cheio de lama. Se eu jogar ali uma semente, pode até florescer, mas não vai ser uma árvore bonita e frondosa do que eu ter aquele terreno limpo, prontinho, arado, esperando a semente chegar para nascer a árvore frondosa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tratar o terreno biológico, é tratar a base. E isso quem faz é a dieta, né? Então, pensando em imunidade ou qualquer outra coisa, a gente tem que ajustar o padrão alimentar, porque aí vai ter vitamina e mineral suficiente para eu ter resposta imunológica. Isso não quer dizer que pontualmente, talvez, um indivíduo ou outro precise de uma suplementação de emergência. Acontece na nossa prática, mas a gente não pode esquecer que a dieta é o que vai dar subsídio para essa criança ou para qualquer pessoa crescer com uma imunidade ajustada, tá? Então, o probiótico funciona se tiver num ambiente que o favoreça, né? Então, se eu tiver uma dieta ajustada, estou fazendo atividade física, dormindo bonitinho, aí eu boto probiótico, ele me ajuda. Mas eu tomar probiótico e eu pensar, não, agora resolvi, estou tomando probiótico, vai dar certo. Também não vai dar certo, né? Porque não é assim que funciona, tá? Mas poderia tomar probiótico? Poderia, mas não esqueça da importância da dieta.
E o kefir e a kombucha todo dia? O que você acha sobre isso? Todo dia, eu não acho que a gente tenha necessidade de consumir todo dia. Tudo que a gente fala de alimento, a gente sempre fala de rodiziar as intervenções. Então, cada dia você comer uma coisa. Você pode tomar o kefir ou o kombucha sem problema nenhum, mas intercale ele com outras coisas, né? Porque não é só o kefir e o kombucha que vai tratar desse ambiente intestinal. Legumes, verduras e frutas têm mais impacto do que os alimentos fermentados, mas você pode sim usar. São estudados, né? Desde vovó era garoto, desde 1910 a gente fala de alimentos fermentáveis, né? Eles têm um impacto bacana na microbiota, mas novamente o impacto maior é da dieta. Bom, eu vou ler uma pergunta aqui no Insta que eu achei bem interessante, a Viviane. Em quanto tempo de reajuste alimentar aproximado eu conseguiria melhorar significativamente essa glicose? É muito relativo, né? Depende do organismo, depende do quão alterada está essa glicose, do quão inflamado está o seu organismo. Eu tenho alunas minhas da penúltima turma ou da última turma, que foi de novembro, que já estão com os exames totalmente lindos. Então, assim, isso, novembro, dezembro, janeiro, 2 meses. Mas seguindo bonitinho as orientações, né? E a dieta e tudo mais. É difícil a gente dizer em quanto tempo, né? Porque vai depender do que eu tô tratando. Uma coisa é eu tratar um diabético, outra coisa é eu tratar um resistente à insulina que está levemente resistente, né? Mas o que a gente pode entender é que em 3 dias a microbiota responde positivamente à dieta. Em 3 dias comendo bem. Se em 3 dias comendo bem essa microbiota já começa a ficar saudável, lembra que ela vai ajudar a gente a controlar tanto a glicose quanto a insulina. Então, se eu tivesse que dar um tempo mínimo, a gente falaria ali de 2 a 3 meses para a gente regular de fato esse exame. Mas a gente já tem benefícios anteriores, a partir do momento que essa microbiota começa a se diversificar de modo que me ajuda, que produz lá o GLP-1, ácido graxo de cadeia curta, que produz os sinalizadores, que vão fazer com que essa glicemia, essa insulina diminua. Maravilhoso. Alessandra, com 50 anos, posso retirar de uma vez os alimentos inflamatórios, tipo farinhas, açúcares, leite, chocolate? Olha, poder, você até pode, tá? Mas aqui a gente tem que fazer pensar em 2 coisas. Primeiro tirar de uma vez para sempre é muito tempo. É muito tempo para você dizer que nunca mais vai consumir farinha, açúcar, leite, chocolate, né? Porque, gente, a gente precisa lembrar que comer é um ato social. Antes de tudo, é um ato social. E, eventualmente, você vai numa festa, numa comemoração que vai ter uma pizza, um bolo, um salgadinho e que comer aquele alimento faz parte daquela confraternização. Somos seres sociais. Então, se você consegue deixar esse tipo de alimento para eventualidades, para um sábado à noite que você foi comer a pizza com a sua filha, com o seu marido, para o dia que você cortou o bolinho de aniversário do seu netinho, não tem problema nenhum, porque o que a gente faz às vezes não nos torna doente. O que a gente faz todo dia sim. Então, a primeira coisa que a gente sugere é que tudo que é muito proibitivo, para sempre, nunca mais, não funciona. Não funciona, porque eu quero você saudável pelos próximos 50 anos e eu não consigo garantir que você não vai comer mais. E no segundo ponto, né, pensando na questão do leite, já que você tem 50 anos, a questão da menopausa, saúde óssea, a gente teria que ajustar a dieta para a gente ter outras fontes de cálcio, né? Então, como sementes, gergelim, folhosos verdes escuros, tofu, né? Para que a gente conseguisse, ou um leite vegetal adicionado de cálcio, para que a gente conseguisse ajustar essa dieta de modo que não houvesse prejuízo no longo prazo. Não tem problema nenhum não querer consumir leite e derivados. É só a gente ajustar a dieta bonitinha para não haver prejuízo. Ou suplementar com orientação de um nutricionista, isso, né? Aqui, ó, a Vera. Tenho artrite reumatoide. Tem a ver com o intestino? Tem, né? Qualquer doença desse sentido que a gente fala de doenças articulares, doenças musculares, né? Então a gente falou da fibromialgia, da artrite, da artrose, todas elas vão ter um link para o intestino. E tratar o intestino é importante para que eu diminua a inflamação. Se eu diminuo a inflamação, eu diminuo a dor, a percepção de dor nessas articulações, né? Então é importante que a gente trate sim. Maravilhoso.
Estamos indo para o final, tá, gente? Mas olha, eu achei essa pergunta interessante, porque sempre aparece alguma coisa desse tipo aqui. Boa noite, gostaria de saber a respeito da limpeza hepática. Já ouviram falar? Faz uma dieta restritiva e no final toma um purgante. E eu tenho uma amiga que nos persegue para que façamos essas soluções miraculosas, né? Milagrosas. O que você acha? É a mesma coisa da desparasitação, né? Então, tem um cara chamado André Moritz que ele inventou um protocolo de limpeza intestinal, mas não tem validação científica nenhuma, né? Não tem aplicabilidade na nossa prática clínica, não tem respaldo científico para que a gente oriente o paciente a fazer algo desse modo, né? Então, tanto eu como a Karina somos, antes de tudo, cientistas. A gente estuda para trazer o melhor, né, para vocês, o nosso conhecimento. E baseado em medicina baseada em evidência científica, a gente não tem respaldo para fazer limpeza hepática. Maravilhoso. É isso, gente. Tudo que nem a Vânia falou no começo, que eu adorei essa sua fala, Vânia. Tudo que for miraculoso, que for uma estratégia com isso, com aquilo outro, desconfie. Por quê? Porque a gente tem que começar pelo básico, que é a alimentação. Eu não consigo conceber como que as pessoas ainda, com tanta informação, se bem que as informações estão completamente meio atrapalhadas na internet, né? Por isso que as pessoas estão tão perdidas. Mas não conseguem associar que todos os problemas de saúde, que todos eles, seja a imunidade, seja a gordura no fígado, seja problemas intestinais, doenças inflamatórias intestinais, doenças autoimunes, tudo, artrite, todas as doenças que vocês estão tentando perguntar aqui para a gente, todas elas devem ser tratadas pela alimentação. Claro, tem que ter também a especialidade médica. No caso, se precisar de medicamento, tem que tomar medicamento. Aliás, eu esqueci de falar, Vânia, que eu também fui sua aluna naquele outro curso que se chama Menosprazol. Sim. Gente, então, assim, essas especializações que eu fui fazendo, a Vânia já está pelo menos em 3 delas, né? É isso, a gente muitas vezes vê o paciente tomando medicamento que são os inibidores de bomba de prótons, às vezes por anos e anos e anos, que é o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol, todos esses prazóis, e, na verdade, não vai na causa, na raiz do problema, que é a alimentação. Não é? Exatamente. Aí o paciente se entope de junk food, de fritura, né, de alimento que não é saudável, né, alimento refinado, aí ele sente desconforto no estômago, aí ele toma o remedinho dele, mas ele não cogitou que ele deveria mudar o que ele come para ajudar o estômago a não sentir dor, né? Então, primeira coisa, a gente novamente tem que pensar na dieta, e só apontando uma coisa que você falou, a gente fala de dieta, né, e parece assim uma coisa muito básica, tipo chovendo molhado, mas todo mundo fala isso, né? A questão é que, embora todo mundo fale que a gente precisa fazer dieta, as pessoas não fazem, né? E aí, eu sempre gosto de uma frase que é: o básico só é básico se você domina o básico. Se você não domina o básico, para você é avançado. Então, enquanto você, ou qualquer pessoa que conviva com você, não entender a importância da dieta, que é a base de qualquer intervenção, para você não é básico, é avançado. Você ainda não entendeu que você precisa mergulhar nesse conhecimento. Para a gente galgar novos postos, a suplementação, que é o topo da sereia, da pirâmide, eu tenho que dominar o básico. O básico só é básico se você domina. Então, para galgar novos postos, comece pelo básico, mas seja tão boa nele que de fato, para você, aquilo seja básico. E você possa falar: não, mas isso eu já faço. E eu sou muito boa nisso. Aí a gente vai pensar em novas posições. Maravilhosa! Adoro, por isso que eu sou sua fã. Para finalizar, eu queria colocar essa pergunta da Vanessa aqui, ó. Boa noite. Gengibre faz mal para quem tem colite e diabetes? Então, de forma geral, não. Na colite, a gente tem que avaliar alguma sensibilidade individual, se o paciente sente desconforto com especiaria, né? Pimenta, a gente não tem recomendação, e aí você vai observar como é que você se sente com gengibre, páprica, açafrão. Se você se sente mal, a gente não tem indicação de consumo. Para o diabetes é maravilhoso, tá? Então você pode consumir sem problema algum. Maravilhoso. Eu só, antes de responder rapidinho a pergunta da Maria da Paz,
É o que você disse também já na live de hoje, né? A pessoa tem medo de banana. Eu já ouvi alguma pergunta aqui no meu YouTube. Eu sou pré-diabética, posso comer banana? Eu tenho pressão alta, posso comer gengibre? Eu tomar chá de gengibre, eu fazer shot com gengibre? Eu tenho isso. Eu tenho hipotiroidismo, posso comer couve, suco verde? Gente, as pessoas têm medo do alimento. Eu não consigo conceber. Eu juro por Deus. E não tem medo do pacotinho, do industrializado, do medicamento. Na verdade, essa coisa da inversão de valores, né? Então, onde o alimento passou a ser um vilão e a gente tem medo dele, a gente não tem medo do que é ultraprocessado, industrializado, de caixinha, que não estraga nunca, porque tem alimento que nem o mofo quer, não dá nem mofo. Só os seres humanos comem, mas nem o mofo, a bactéria, ninguém quer aquilo, mas a gente come. E aí a gente não entende por que a gente fica doente, né? Não é? E aí, para finalizar, Maria da Paz. Eu tenho fibromialgia. Jamais ouvi falar isso. Já fui aos médicos da dor, eles me receitaram calmante, olha lá, é medicamento, o negócio é remédio. Forte, e eu dormi 3 dias. Misericórdia. Tadinha. Mas isso, essa cuida inversão. do seu intestino, porque vai fazer diferença. Mesmo que eles não falem nada, agora você já tem conhecimento. Conhecimento é poder, conhecimento liberta, gente. Né? Então, a partir do momento que eu sei, eu não posso ignorar. Agora você sabe. Então, você vai aos pouquinhos, faz a jornada da Karina, vai aos pouquinhos mudando seus hábitos, sem pressa, sem pausa. Você tem que ser contínua, você não tem que ser rápida, você tem que ser contínua. Aos pouquinhos você vai melhorar, com certeza. Maravilhoso. Vânia, eu quero te agradecer demais por ter aceito esse convite. Você sabe que eu sou sua fã forever and ever, desde a nossa primeira aula lá na VP, na pós-graduação de Nutrição Clínica Funcional. Sigo teus passinhos. Eu tenho o maior orgulho de falar que eu fui sua aluna 3 vezes, aí, 3 cursos diferentes, como nutricionista mesmo, que preza tanto pela saúde do outro, do próximo, e que a gente cada vez mais possa espalhar essas informações de qualidade, baseadas na ciência, que a gente de fato consiga abrir o olho das pessoas em relação à relação da saúde e da nutrição, a relação da alimentação e da nutrição com a saúde como um todo. Então, muito obrigada por estar comigo nesse movimento, nessa energia maravilhosa. E, gente, sigam a Vânia, ela é maravilhosa. Quem é nutricionista, faça os cursos dela, porque eu recomendo muito, são excelentes. E eu quero simplesmente deixar aqui esse meu agradecimento. Tenho certeza que todas as pessoas que estão se beneficiando dessas orientações maravilhosas também estão muito agradecidas. Então, meu muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, o convite, né? E eu gosto sempre de dizer que quando uma mulher se cura, as outras se curam por consequência, né? Então, à medida que a gente vai se tornando mais saudável, a mulher espalha o conhecimento com muita facilidade para os seus descendentes, para todas as pessoas que estão perto da gente, né? Então, sempre que você tiver a oportunidade de levar essa sementinha da saúde, do comer bem, do se cuidar, da longevidade, das escolhas, façam isso, porque a gente se cura também curando os outros, né? Então a Karina vai ter bastante conhecimento para dividir com vocês, né? Obrigada por estarem aqui ouvindo a gente e eu espero que a jornada seja super proveitosa. Obrigada pelo convite, Karina. Obrigada, minha linda. Um beijo. Beijo. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Beijinho. Tchau, tchau. Gente, eu vou me despedir aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, obrigada!